9h50, mercado financeiro agitado hoje, depois não só da apresentação da minuta da PEC da transição, quanto da declaração dada hoje cedo pelo presidente eleito Lula no Egito. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores. Juliana Rosa, como o mercado lê a declaração do presidente eleito no Egito, Juliana? Tudo bem, Thaís? Bom dia. Bom dia para você, ouvinte. Reação muito negativa já agora de manhã. O dólar ontem fechou em R$ 5,38, já abriu em R$ 5,50 e a gente provavelmente aí a abertura da bolsa próxima, a gente tem aqui um direcionamento já bastante negativo com as primeiras movimentações. E, Thaís, o que acho importante da gente traduzir aí para o nosso ouvinte, é quando o Lula fala paciência, que suba o dólar, por exemplo, isso bate principalmente no bolso dos mais pobres, né? Porque dólar é inflação alta, ele pesa na inflação, ele faz os juros ficarem altos por mais tempo, então isso dificulta pagamento de dívidas, gera menos crescimento e menos emprego. Então, acho que tem que ter um bom senso, né? O que eu percebo aqui conversando com economistas, inclusive de dentro ali da equipe de transição do novo governo, é que faltou uma frase, Thaís, uma frase poderia fazer toda a diferença nesse texto, que é: vamos gastar mais agora porque temos uma emergência, mas temos um compromisso ao longo dos anos de reduzir despesas, de cortar gastos na máquina pública, a gente tem orçamento secreto, tem um monte de subsídio que não fazem sentido, vários programas que não são eficientes, então, olha, a gente precisa de uma licença para gastar agora, mas a gente está comprometido com a substituição da regra do teto de gastos por uma outra regra que vai permitir que a despesa do país, a dívida do Brasil, vai cair ao longo do tempo. Esse compromisso precisa estar claro, Thaís. O teto, ele não cabe mais na realidade econômica, né? Isso é unânime. É preciso, depois da pandemia, gastar mais mesmo com o social. Então, o Bolsa Família fora do teto até é uma discussão que faz sentido até dentro ali do próprio mercado financeiro, porque você tem um gasto do Bolsa Família que vai gerar crescimento econômico, né? Os pobres vão consumir, né? Vão gastar ali para pagar seu aluguel, sua compra do supermercado, sua luz, e isso gera crescimento econômico, mais arrecadação. Agora, eles estão tirando do teto não só o Bolsa Família, mas outras despesas. Você começa a ter uma regra, né? Que aí vai ter uma exceção, com um monte de exceção, a regra perde força, né? E se você não tem um compromisso em ter um equilíbrio das contas públicas, você começa o Brasil a ser olhado com desconfiança. É assim que funciona. O economista Carlos Caval falou uma frase agora, foi secretário do Tesouro, que eu acho que resume bem. Ele fala o seguinte: vivemos agora o negacionismo econômico similar ao de Bolsonaro com a pandemia. É assim que funciona a economia em todo mundo. O Lula mesmo, quando aumentou a proteção social no governo dele, ele teve redução de dívida, né? Ele foi responsável com as contas. E aí os economistas me falam, assim, lá dentro do governo eleito, não, Juliana, vai ter um equilíbrio fiscal, a gente não vai chutar o pau da barraca ali. Mas não dá para ter fé só, né? Precisa ter um compromisso por escrito, por exemplo, para se comprometer com isso ao longo do tempo. Então falta ali uma visão realmente de como é que funciona a economia, né? Não dá para fazer esse discurso, Thaís, o mercado financeiro, os investidores. Meu amigo, você não precisa investir na bolsa, comprar dólar, sua vida vai piorar, porque os investidores vão fugir daqui, né? A gente vai ter piora da inflação, isso aí vai bater principalmente nas famílias de baixa renda. É assim que funciona a economia no mundo todo. Então, eu acho que é um discurso que está muito longe do discurso econômico. A gente não tem nem ministro da economia. Era uma discussão que tinha que estar sendo feita por técnicos, pessoas que estudam os assuntos, inclusive economistas dentro do PT. Ontem eu conversei com o economista Antônio Corrêa de Lacerda, que faz parte da equipe de transição no planejamento. Ele deu uma entrevista para mim no Band News TV e ele fala sobre a importância de ter um compromisso com as contas públicas ao longo dos próximos 4 anos. Então, isso é um consenso
e esse discurso do Lula acaba gerando mais incerteza, mais insegurança. Isso não faz bem a ninguém, não é só o mercado financeiro, não faz bem para o ambiente econômico mesmo. Até porque, Juliana, parece que há ali uma espécie de pacto que algumas declarações são mais admitidas de candidatos, mas quando vira a página da eleição, se espera que aquilo que era mais discurso de campanha tenha um tom diferente, mesmo que na sua essência, a sua essência seja mantida. O José Luiz da Atena, que já vai apresentar o Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes, está pedindo passagem também, né, Zé? Bom dia. Bom dia. Thaís, amigos da Rádio Bandeirantes, eu respeito muito a Juliana, mas eu não acho que o mercado tem que mandar no Brasil, não. O que se aplica aqui é dinheiro podre. A maioria do dinheiro que se aplica aqui, o Brasil é um grande cassino a céu aberto. Esse é o grande detalhe. É por isso que nós temos essa divisão de renda canalha, com muita gente pobre e pouca gente rica. Há que se respeitar o mercado, claro. Eu sou contra a luta de classe, de trabalhador contra empresário. Pelo contrário, quanto mais forte estiver o empresário, melhor porque ele investe, ele contrata, ele não manda embora, mas o mercado não pode mandar dessa forma definitiva no país. O que você está falando aí, Juliana, é a política do Paulo Guedes. A política do Paulo Guedes, ele não é adepto do Keynes. Keynes é social-democracia. É quando o governo está enfrentando uma pandemia, uma guerra, que veio tudo ao mesmo tempo, a invasão da Ucrânia e uma pandemia, você raspa o tacho e dá dinheiro para o pobre. Então você vai ter uma convulsão social. Já começa a jogar contra. Então era mais fácil eleger o presidente da Bolsa, o presidente do Brasil. O do mercado financeiro, o mercado financeiro indica um presidente do Brasil. Não é assim que funciona. Está mais do que claro que em época de crise absoluta, o governo tem que raspar o tacho. O que falta nesse país é uma reforma política e dar sequência uma reforma administrativa para enxugar gastos de poder executivo, entenda-se presidente de companhia, poder judiciário e poder legislativo, que gastam demais e quebram o país. Que quebra o país é porque gasta demais. Não é gastar com pobre, é porque gasta demais. E impedir essa roubalheira que, independente de bandeira de partido, esse Brasil é saqueado todo dia, todo ano, por todos os partidos que existem aí. É mais ou menos isso. O da Atena, Essa história de toda hora o mercado ficar na interferência da administração do país, isso não é normal, não pode ser aceito dessa forma. Eu respeito muito o mercado, mas quem manda no Brasil é o presidente da República. O da Atena. Esse é o detalhe. Da Atena, você está colocando pontos que eu acho fundamentais, importante você trazer esse contraponto, e agora a gente tem que ver que o Lula, ele precisa realmente buscar um meio do caminho, né? Você tem razão, é buscar uma parte ali do que vai agradar um lado, sem excluir os pobres do orçamento também. Então, o que ele precisa fazer é encontrar esse meio do caminho. E eu acho que é isso que você acredita que vai ser feito. Se eu fosse presidente da República, eu não agradava mercado coisa nenhuma. Eu dava comida pro povo, que é o que ele prometeu que ia dar. Que todos prometem que vão dar. Dava trabalho. O mercado tem que se preocupar em criar obras, fazer obras, criar mercado de trabalho. E toda hora ficar chiando, porque o dólar está subindo, porque a bolsa está caindo, isso é inexequível. O mercado tem que trabalhar para o Brasil, e não o Brasil trabalhar para o mercado. Sinto muito os nossos amigos da Faria Lima aí, mas esse país aqui é um país... O maior contrassenso do Brasil é como uma das maiores economias do mundo, não é? Com, de repente... marcadores sociais que superam países africanos que estão deteriorados socialmente. Tem que ter divisão de renda. O país não tem divisão de renda. O país tem uma renda desigual pra caramba. Chega de ficar agradando o mercado e fabricando pobre, morador sem casa, que perdeu a casa.
gente sem estudo, gente sem saúde. Chega! Não dá mais para agradar o mercado. Quero que o mercado se exploda, essa é a grande realidade. Se eu fosse presidente da República, eu faria isso. Que é uma teoria social-democrata. Aí os imbecis me chamam de comunista. Eu não sou comunista, eu só quero que o povo coma. Ou você não quer que o povo coma? Eu quero que o povo coma. E o povo não está comendo. Só quero que o povo tenha trabalho. E o povo não tem. E esses caras ficam indo para o Egito, ficam indo para Nova York, muitos deles gastando dinheiro público, outros pegando jato de não sei quem. Tá tudo errado nesse Brasil aqui. Ou a gente conserta e começa a abrir a porteira de uma forma correta, ou para com isso tudo, entrega já para o mercado e vão virar o Brasil colônia de novo. José Luiz da Atena continua a partir de agora aqui com Manhã Bandeirantes. Bom programa para você, hein, Zé? Thank you.